Ucranianos morrem agora não só por balas e mísseis, mas também por algo mais silencioso. Eles morrem de sede, doenças evitáveis e por consumir veneno vendido como seguro. No sudeste da Ucrânia está enfrentando uma crise hídrica. Apenas 15% dos moradores ainda têm água saindo das torneiras. Alguns recorreram ao uso de água de poças. A mesma água que você despeja casualmente da torneira se tornou um luxo raro para milhões de pessoas em Donetsk e Luhansk ocupadas. Mas aqui está o chocante: não é uma seca, e sim um desastre causado por corrupção, propaganda e negligência. A água virou arma usada para controlar populações e reprimir resistência sem tiros. Ao entender essa estratégia, você pode ficar furioso. Hoje, vamos desvendar as realidades da vida sob ocupação russa e revelar o porquê. Este é o momento para você se manifestar. Deixe-me te levar de volta a como as coisas funcionavam antes de tudo chegar a esse estado lamentável. Há apenas alguns anos, a água era tão comum nessas regiões quanto provavelmente é para você. Uma única linha de vida mantinha viva toda essa região do leste da Ucrânia: o canal Sversky Donets-Donbos. É um rio de concreto com 81 milhas, 130 quilômetros de extensão, construído na era soviética. Por hora, ele transportava 66 milhões de galões, cerca de 25 milhões de litros de água limpa, do rio Sversky Donets, subindo colinas e cruzando as planícies das estepes até o mar de Azov. A estrutura do sistema era sólida, bem conservada e eficiente. 7 grandes estações de bombeamento, do tamanho de quarteirões, elevavam a água gradualmente, que era então armazenada em reservatórios gigantes. Tubulações menores iam para cozinhas, escolas e hospitais, de Malopol, no sul, a Luhansk, no norte. Bastava girar a torneira para ter água limpa, fria e constante a qualquer hora. Naquela época, ninguém fazia vídeos agradecendo ao canal, ninguém precisava fazer isso. Então, fevereiro de 2022 aconteceu. Tropas e artilharia russas cruzaram o canal nas primeiras semanas da invasão, gerando vários problemas desde então. Projéteis abriram buracos nas paredes de concreto e explosões destruíram as estações de energia das bombas. Em abril, o fluxo caiu para menos da metade. E ao fim do verão, o canal estava quase sem vida. Hoje, engenheiros que ainda acompanham essas coisas de longe dizem que o canal está transportando cerca de 12 a 15% do que transportava antes. Correto, 12% para uma população que não caiu, 85%. Não é preciso ser um gênio da matemática para ver que essa equação está desequilibrada. Há uma necessidade não suprida por canos e sistemas eficientes, sendo então atendida por caminhões-pipa e esforço humano. Caminhe por qualquer cidade habitada entre 7 e 10 da manhã e você verá o novo ritual diário. Um caminhão verde velho com tanque enferrujado para na esquina. Um soldado ou um policial local se encosta na cabine, segurando um rifle, principalmente para evitar discussões em poucos minutos. A fila tem 2, às vezes 3 quarteirões de comprimento. As pessoas trazem tudo o que conseguem carregar. Galões de 20 litros, recipientes antigos de óleo de girassol, garrafas de refrigerante de 5 litros, até panelas com tampas amarradas com barbante. Basicamente, se pode armazenar água, eles trazem para aproveitar ao máximo a oportunidade. Crianças se esgueiram entre adultos por serem pequenas, rápidas e cheias de expectativa. O motorista sobe, gira a válvula e a água marrom jorra por 45 minutos. A válvula fecha forte e o caminhão vai para a próxima parada, geralmente onde alguém entregou um envelope ao motorista na noite anterior. Para que tudo isso? Talvez 60 litros por família em um bom dia. Para beber, cozinhar, lavar roupas, dar uma descarga e limpar o rosto de uma criança? 60 litros para uma família inteira, durando 3 a 5 dias, mesmo sem restrições. Você e eu gastaríamos 60 litros antes do almoço, mas aqui essas famílias fazem durar a semana toda e só usam a descarga quando é imprescindível. Eles só lavam as roupas quando o cheiro está insuportável. Eles fervem a mesma água 3 vezes, para café ou chá, cozinhar macarrão e limpar o chão. Como esperado, doenças prosperam nesses ambientes. Uma erupção cutânea se espalhou rapidamente. Médicos relataram discretamente o ressurgimento forte de sarna e impetigo, doenças esquecidas há décadas na Europa. Desde o início, mesmo com o canal quase seco, as autoridades de ocupação propuseram uma solução chocante:
Orientaram os moradores a beber água bombeada das minas de carvão abandonadas. A televisão russa mostrou isso como solução heróica, mas na verdade foi uma aposta do Kremlin. Especialistas alertam que a água da mina é tóxica. Ela carrega metais pesados, sulfatos e resíduos químicos infiltrados nos poços por décadas. Famílias relataram gosto amargo, cor turva e problemas estomacais. Médicos explicaram que a exposição prolongada pode danificar órgãos, enfraquecer o sistema imunológico e aumentar o risco de câncer. O perigo vai além das pessoas. A água poluída das minas contamina o solo, envenena plantações, gado e aquíferos destinados às futuras gerações. A ocupação de Putin, apresentada como salvação, é na verdade uma arma que transforma a sobrevivência em um teste perigoso. Falaremos mais sobre isso em breve. O desespero dos moradores só aumenta. No último inverno, em Ienakieva, a temperatura ficou em menos 22 graus Celsius por 2 semanas, e nenhum caminhão-pipa apareceu por 11 dias, sem alternativas. Pessoas traziam neve em sacolas plásticas, derretiam nos fogões a gás e, após o gás acabar, em fogueiras no quintal. Uma avó de 74 anos enviou uma mensagem de voz à filha em Kiev, dizendo que está à noite, do lado de fora, procurando neve limpa. Nunca imaginei passar meus últimos invernos assim. Na mesma semana, a televisão russa exibiu reportagem destacando como moradores de Donbas superavam o bloqueio de água imposto pelo regime de Kiev. Convenientemente, esqueceram de mencionar que soldados com uniformes russos mantêm o bloqueio. Se você pergunta por que a crise da água persiste, a resposta é simples: corrupção. Os funcionários de Putin e os líderes apoiados pelo Kremlin em Donetsk e Luhansk transformaram o dinheiro destinado aos reparos em caixas eletrônicos pessoais. Recursos para consertar estações, reconstruir reservatórios e trocar canos quebrados são desviados por contratos falsos, orçamentos inflados e empresas de fachada. Repórteres exilados rastrearam o dinheiro e encontraram mais de 28 bilhões de rublos no período de 2022 a 2025. 300 milhões de dólares foram gastos para restaurar a infraestrutura de água nos territórios ocupados. No papel, esse dinheiro foi usado para bombas, tubulações, filtragem moderna e usinas móveis de dessalinização. Na realidade, cidades inteiras nunca viram sequer um cano novo. Um caso mostra como o sistema realmente funciona. Em agosto de 2023, autoridades de ocupação realizaram uma cerimônia para a suposta reconstrução de uma estação de tratamento de água perto de Donetsk. O vice-ministro veio de Moscou. Houve fita, tesoura, aplausos e câmeras de televisão. A televisão estatal exibiu filtros brilhando com água limpa, mas no dia seguinte, das torneiras só saiu ar. Os filtros exibidos na transmissão foram emprestados de uma usina em funcionamento em Rostov, trazidos de caminhão apenas para as câmeras e depois devolvidos. Naquela noite, o prédio real seguia vazio, servindo apenas de abrigo para pombos. Os 18 bilhões de rublos da obra sumiram em empresas do sobrinho do vice-ministro e da cunhada do chefe de polícia local. Casos assim se repetem de Luhansk à costa do Azov. Empreiteiros cobram por 400 toneladas de tubos, mas entregam só 38. O restante é vendido no mercado negro, e o empreiteiro ainda recebe um bônus por suposta conclusão antecipada. Os moradores chamam de canos de ar, expressão popular porque todos conhecem a verdade. O dinheiro circula rápido, a água não. Não são apenas alguns maus elementos, é o sistema em si. Contratos vão para parentes e aliados, orçamentos triplicam, suprimentos são roubados, revendidos ou dados a milícias como recompensa. Até mesmo os caminhões-pipa, a última esperança para as famílias, fazem parte da corrupção. Os motoristas recebem ordens para entregar água apenas aos bairros que demonstram lealdade. Outros ficam sem água. Esse tipo de corrupção envolve não só dinheiro, mas também o controle sobre quem recebe água. As autoridades de Putin mantêm as pessoas dependentes e punem quem resiste. A mídia estatal russa exibe inaugurações e vídeos de propaganda. Enquanto os canos continuam quebrados e os reservatórios permanecem vazios, as famílias esperam em filas por horas. Crianças carregam garrafas pelas ruas e hospitais racionam água por balde. Soldados russos e milhares de homens de Donbas, forçados ao exército de Moscou, voltam da linha de frente para a mesma miséria.
Eles destrancam as portas, veem a mesma água marrom nas pias e enfrentam longas filas com galões, aguardando caminhões-pipa que talvez nem venham. Seus filhos desenvolvem as mesmas erupções cutâneas. Suas esposas fervem a mesma água turva das minas antigas e suas mães gravam os mesmos vídeos trêmulos, implorando para que alguém, qualquer um, as ouça. O Kremlin continua repetindo que veio para proteger o povo russo. Mas o veneno nos canos não se importa com quem você vota ou qual bandeira você pendura na janela. Ele atinge a todos. Assim, conta sua história sempre que uma torneira seca. Por isso, a crise persiste. Não é apenas dano de guerra, é má gestão deliberada. Os fundos são desviados para enriquecer elites e ampliar controle, não para resolver problemas. O que seria reconstrução virou mais uma arma para manter as comunidades fracas, divididas e desesperadas. No fim de 2025, cresce a raiva, com moradores de Donetsk pedindo abertamente ajuda a Putin. Enquanto ficam horas na fila só para conseguir 2 garrafas pequenas por pessoa, voltando à água suja, quando a água finalmente chega ao bairro, raramente é segura. Ela costuma sair marrom, com mau cheiro e perigosa ao toque. Donbass está sobre centenas de antigas minas de carvão. Com o início da guerra, muitas minas fecharam e desligaram as bombas elétricas que impediam a entrada de água subterrânea. Para economizar ou por inacessibilidade após as bombas pararem, as minas se encheram de água. A água misturada com carvão e ar cria ácido. Esse ácido corrói metal e rocha, puxando ferro, alumínio, manganês e sulfatos para o fluxo. Às vezes, ela traz arsênico ou traços radioativos das camadas profundas. O veneno se espalha pelos rios e chega aos aquíferos, contaminando as fontes essenciais para a sobrevivência. Existe uma mina que ninguém quer citar diante das câmeras: Yuni Kumanar, em Yenakaiva. Em 1979, os soviéticos detonaram um artefato nuclear subterrâneo para estimular camadas de carvão, um experimento logo enterrado. Por décadas, bombas isolaram a água radioativa, mas pararam em 2022. Especialistas afirmam que até a primavera de 2026, a água contaminada das enchentes atingirá metade das fontes de água potável em Donetsk. Moscou classificou todos os documentos. Quem vive acima chama o próximo ano de o ano sujo. O Yuni Komenar é o exemplo mais assustador. Por todo o Donbass, a água contaminada já reaparece em rios e poços em 2025. O rio Kalmius, que já foi a tábua de salvação para a cidade de Donetsk, tinha níveis de sal 4 vezes maiores do que antes da guerra. Em vilarejos perto de Toretsk, metais pesados foram encontrados em níveis 20 a 40 vezes acima do seguro. O metano que sobe com a água subterrânea é tão denso que, ao aproximar um isqueiro da torneira, surgem chamas azuis sobre a água. Nessas áreas, os médicos ligam em pânico, porque as crianças chegam com queimaduras químicas após o banho. Numa clínica, a equipe colocou no espelho do banheiro um aviso: não lave o rosto aqui, a água corrói a pele. Hospitais são os mais afetados, pois necessitam de muita água limpa para esterilizar instrumentos, lavar ferimentos e manter pacientes vivos. Quando a única água disponível é marrom e metálica, os médicos enfrentam escolhas impossíveis: cancelar cirurgias ou arriscar infecções. Talvez por isso, as infecções após cirurgias triplicaram em alguns locais, disse um cirurgião de Gorlovka a um amigo via aplicativo criptografado. Voltamos às condições da Segunda Guerra Mundial, só que com smartphones. A resposta de Moscou a essas condições deploráveis não foi consertar a água, mas sim consertar a papelada. Os médicos foram proibidos de escrever infecção relacionada à água nos formulários médicos. A frase oficial agora é distúrbio intestinal sazonal. Os números melhoram no papel, mas os pacientes pioram na prática. Em outubro, as autoridades começaram a soar o alarme, enquanto as infecções continuavam aumentando, transformando a crise em uma bomba ambiental prestes a explodir. A água também se tornou uma arma, caso um bairro demonstre qualquer sinal de resistência. Alguém pode ter pintado a bandeira da Ucrânia na parede, ou muitos recusaram passaportes russos. Caminhões-pipa passam semanas com problemas mecânicos repentinos. Um distrito que boicotou o referendo falso em 2022 ficou 19 dias sem uma única entrega. A só 2 quilômetros, na mansão do prefeito colaboracionista, caminhões chegam a cada 2 dias. Soldados russos também organizam eventos humanitários, onde distribuem garrafas de água.
Só depois que você tirar uma foto sorrindo com o novo passaporte russo. Sem passaporte, sem garrafa. Em Nauchevsk, instalaram pontos públicos de água com torneiras de latão e um grande QR Code na parede. Escaneie o código com o aplicativo de serviços do governo de Moscou e a torneira libera água por 3 minutos. Se esquecer o celular ou recusar o aplicativo, você volta para casa sem água. Avós sedentas agora pegam emprestado o celular dos adolescentes e criam contas. Elas não entendem nada, só querem encher uma panela para cozinhar. Enquanto isso, a propaganda trabalha dobrado para maquiar as mentiras. A televisão estatal exibe matérias brilhantes com música emocionante e cenas em câmera lenta de soldadores e capacetes reluzentes. Um clipe famoso da primavera de 2025 mostrou um general russo girando uma válvula gigante enquanto a água jorrava em arco. A narração afirmava que o local era Donetsk. Os espectadores mais atentos perceberam que as árvores estavam cheias de folhas verdes em março, e a colina atrás do general não mostrava nenhum dano de projétil. As imagens foram feitas perto de Voronezh, na Rússia, a 600 quilômetros de distância, sem nem borrar as placas de trânsito. Outro truque favorito é visitar um apartamento cuidadosamente escolhido, onde os canos ainda funcionam. Filmar uma senhora idosa e agradecida elogiando o presidente Putin por nos dar água novamente. Depois, corte a cena antes que alguém perceba que a torneira está secretamente conectada a garrafas escondidas embaixo da pia. Os canais locais do Telegram contam a verdadeira história. Mostram 90 andares, onde só os 3 primeiros têm pressão de água. Mostram crianças enchendo garrafas com água de poças após a chuva, pois é mais limpa que a dos canos. Lá, há bairros onde retiraram as torneiras e usam os buracos para guardar velas. Em Novo Luhansk, isso é ainda mais absurdo, pois os moradores estão sem água há 3 anos. Mesmo que o vilarejo fique bem na margem de um dos maiores reservatórios da Ucrânia, Melitopol é o mais atingido de todos. Já foi uma cidade de 500 mil de pessoas, mas 3 anos após o cerco, ainda não recebe nada do canal principal. Famílias cavam poços rasos nos pátios para buscar água potável, mas geralmente encontram lama salgada e metálica misturada com água do mar e resíduos de minas. Uma cidade que já foi grande porto europeu, hoje parece um acampamento pós-apocalíptico, onde cada gota d'água é disputada. Se você acha Metopol ruim, o Kremlin conseguiu piorar ainda mais a situação. A piada mais sombria ocorre 1000 quilômetros ao sul, na Crimeia, primeiro território que a Rússia prometeu tornar próspero após 2014. 11 anos depois, a Península Seca. A Ucrânia fechou o canal da Crimeia do Norte e as promessas de Moscou sobre novos reservatórios, usinas de dessalinização e poços de água doce fracassaram, junto com os orçamentos. No fim de 2025, cidades como Alushta podem ter só 3 meses de água. Isso revolta as pessoas. Caminhões militares, que antes levavam mísseis, agora descem de Rostov trazendo água potável. Água que foi bombeada dos próprios lagos encolhendo da Crimeia, porque a região não tem mais nada para oferecer. Depois, ela é levada ao leste, até Donbass, para a televisão estatal filmar entregas organizadas, colocar música emocionante e chamar de amor fraternal. Famílias na Crimeia veem os comboios sumirem à beira da estrada e sussurram. Só há uma conclusão possível. Moscou está esvaziando uma região ocupada moribunda apenas para encenar uma foto heróica em outra. Eles não pararam na fome lenta. Em junho de 2023, tropas russas explodiram a represa de Kharkovka. Em uma noite, um ato de ecocídio eliminou o maior reservatório do sul da Ucrânia. A água que antes abastecia Kherson, Zaporígia e a Crimeia do Norte simplesmente sumiu. Canais se transformaram em terra rachada da noite para o dia. Poços desabaram. O solo negro fértil virou um deserto salgado. 2 anos e meio depois, no sul ocupado, ainda se paga pela explosão. Toda vez que abrem a torneira, o que sai é amarelo, salgado e entope o filtro em minutos. Perto do canal seco, uma mulher disse à câmera contrabandeada: "Antes cultivávamos tomates e o cheiro chegava ao portão. Nem conseguimos mais lavar uma criança sem irritar a pele, e a brutalidade em Donbass não foi escondida." Pessoas no mundo todo veem a crise piorar mensalmente, e muitos se chocam com isso. Eles esperavam dificuldades na zona de guerra, mas não tanto sofrimento nem o uso da água como ferramenta de controle. Isso não é uma seca, é uma escolha planejada e executada para quebrar as pessoas que vivem lá.
Em setembro, enquanto a Rússia comemorava o aniversário da reunificação com moedas e shows luxuosos exaltando Moscou, no local havia longas filas e promessas não cumpridas de usinas de dessalinização. Grupos de ajuda trouxeram caminhões com água, filtros e comprimidos para tornar a água suja potável. A Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, grupos de igrejas e pequenas instituições de caridade fizeram a viagem. No entanto, a maioria dos comboios mal chegou à beira da região antes que soldados russos os parassem. Os oficiais exigem taxas estranhas, ficam com parte dos suprimentos para si mesmos ou simplesmente recusam a entrada por causa de documentos inventados. Equipe médica ficou 2 semanas fora de Luhansk porque kits de teste de água foram considerados suspeitos. Eles não puderam se mover até que os kits fossem retirados. E quando a ajuda finalmente consegue passar, ela desaparece quase imediatamente. Em Makayivka, uma igreja recebeu 5.000 garrafas de água em outubro. Os voluntários distribuíram as garrafas rapidamente, mas terminaram antes do fim do 4º quarteirão. O padre disse que nunca vira adultos chorarem de alívio por algo tão simples. A necessidade se tornou profunda. Essa brutalidade foi tão normalizada que muitos esquecem que isso são crimes de guerra e violações dos direitos humanos. A lei internacional é clara sobre o que uma força de ocupação deve fazer. Ela deve fornecer comida, remédios, higiene e água potável. Privar pessoas desses recursos intencionalmente é crime de guerra. Usá-los para punir uma comunidade é ainda mais grave. O Tribunal Penal Internacional já investiga ataques à infraestrutura ucraniana, e especialistas afirmam que a destruição dos sistemas de água de Donbass faz parte desse caso. O problema é que os inspetores não conseguem entrar na Rússia. Bloqueia todas as visitas, chamando as estações de bombeamento de locais militares assim que alguém pede para vê-las. Segundo Anistia Internacional e Human Rights Watch, grupos de direitos humanos buscaram evidências do lado de fora. Famílias aguardam horas por água suja. Hospitais cancelam cirurgias e crianças se queimam ao se lavar. As Nações Unidas alertam que a crise pode levar outros líderes a usarem a água da mesma forma em conflitos. A Organização Mundial da Saúde vê o aumento das doenças como um sinal de quão grave a situação realmente está. Os governos responderam com palavras fortes, mas palavras têm um limite. A União Europeia puniu empresas e autoridades que administram áreas ocupadas. Os Estados Unidos passaram a considerar o sabotamento da água como crime russo. Especialistas jurídicos afirmam que este é o caso moderno mais evidente de uso intencional da água como arma, mas o sofrimento persiste. A mídia estatal russa esconde a verdade ao filmar reparos encenados com equipamentos emprestados e ao mostrar soldados fingindo restaurar a água em bairros que estão sem abastecimento há meses. Enquanto isso, famílias em Donetsk e Luhansk derretem neve, fervem água de mina ou pagam caro a caminhoneiros por água. Água potável engarrafada agora é mais cara por litro que vodka ou cigarros. Pense nisso. Em certas cidades, uma garrafa de 5 litros custa até 800 rublos, enquanto muitas aposentadorias mal atingem 18.000 por mês. Famílias vendem mesas, sofás e até alianças antigas para conseguir algum dinheiro. Alguns pegam dinheiro com bandidos a juros impagáveis só para garantir mais uma semana de bebida segura para seus filhos. O mundo vê a crueldade e a chama de ilegal, mas nas áreas ocupadas, nada muda. Muitos ainda passam sede, adoecem e sentem vergonha para sobreviver diariamente. Há relatos de que a Rússia planeja criminalizar notícias sobre a falta de água, tornando o silêncio obrigatório. Enquanto as torneiras continuam secas, para os ucranianos, a mensagem é simples: a água agora é mais um campo de batalha. A Rússia não está usando apenas mísseis e projéteis. Ela está atacando as coisas básicas de que as pessoas precisam para sobreviver, transformando torneiras em armas e forçando famílias a lutar por cada gota. O mundo debate leis e sanções, mas o dano real aparece em baldes, crianças doentes e canos silenciosos, quando as pessoas giram a torneira contra todos os obstáculos. E apesar de todas as adversidades, o povo ucraniano ainda encontra maneiras de manter o sistema funcionando. Mecânicos que consertavam máquinas de mineração agora se movem no escuro com maçaricos presos às costas. Eles rastejam por túneis desabados e consertam canos congelados com sucata de antigas fábricas. Não era para funcionar, mas eles mantêm 3 das 7 estações ativas. Os motores tremem como se fossem desmoronar.
mas seguem empurrando água pelas tubulações. Moradores de uma vila se unem para arrecadar doações online e comprar uma bomba chinesa. Eles esconderam a bomba em um caixão marcado como restos humanos, cruzaram a linha de frente sem revista, deixaram-na em um poço abandonado e trouxeram água limpa à vila. Hoje, 400 famílias a protegem o tempo todo, cientes de que patrulhas russas a levariam se a encontrassem. Mulheres criaram uma rede subterrânea, usando grupos de bate-papo como centrais para rastrear caminhões-tanque, assim como outros rastreiam voos. Elas avisam umas às outras sobre motoristas que exigem subornos ou enganam, entregando cargas pela metade, e elogiam os poucos em quem se pode confiar para entregar o que prometem. Elas organizam filas de ajudantes para levar baldes pelas escadas, evitando que moradores mais velhos carreguem água pesada sozinhos. Em certas cidades, o prefeito não é a pessoa mais influente. Enviado de Moscou. É a mulher que sabe qual caminhão chega amanhã porque trocou favores, ajudou o filho de um motorista ou fez bolo para a esposa dele. Se tudo isso parece demais, é porque realmente é. Mas quem vive aqui não tem o luxo de se sentir sobrecarregado. Elas lidam com o que está na frente delas e seguem para o próximo problema. Essa resiliência é a única coisa estável que resta. E o que torna isso triste é que as crianças estão crescendo achando que é assim que a vida deve ser. Criança de 10 anos em Storobrachev sabe quando os canos do prédio funcionam. A cada terceira noite, no mesmo minuto, ele ouve o barulho, o que significa que a válvula do hospital foi aberta. Ele coloca um alarme em seu celular rachado, toma um banho rápido e chama isso de conforto. A água é marrom e cheira a metal, mas ele aceita isso, sem questionar. O mundo dele o fez acreditar que é assim que a água é. No início de agosto, um vídeo se espalhou pela internet russa mais rápido do que os sensores podiam apagá-lo. Crianças pequenas, em um pátio empoeirado, seguram garrafas plásticas vazias e cantam: "Tio Putin, nos dê água, estamos com sede, faça um milagre." As autoridades de ocupação tentaram usar isso como prova de patriotismo, mas poucas horas depois mudaram a narrativa. O vídeo era propaganda ucraniana. A professora foi demitida e os pais ameaçados. Mas as vozes das crianças ainda estão lá, ecoando em cada fila, onde cada criança de 5 anos agora carrega um galão de 20 litros, como se fosse normal. A triste verdade é que o verdadeiro dano vai muito além de hoje. Amostras de solo contrabandeadas em 2024 e 2025 apresentam níveis perigosos de chumbo, cádmio e arsênico. Vegetais de hortas caseiras podem envenenar crianças. Agricultores que usam água do rio veem vacas e cabras morrerem de insuficiência renal. Novos poços alcançam água salgada e amarga rapidamente. Especialistas repetem o mesmo alerta. Mesmo que todas as bombas fossem consertadas amanhã, grandes partes de Donbás podem continuar impróprias para a água potável por 50 anos ou mais. A poluição já está no solo, então as pessoas vão embora quando podem. Vários prédios ficam meio vazios. Escolas antes cheias agora têm só algumas dezenas de alunos. Muitas famílias evitam ter filhos por medo de não garantir água potável ao bebê. Moscou ocupa quartos vazios com colonos de cidades russas distantes, oferecendo apartamentos gratuitos de quem fugiu. Caminhões-pipa entregam água 2 vezes por semana. Moradores antigos veem os novos usando água limpa na descarga e sentem algo além de raiva. Não é a dor de ver estranhos vivendo a vida que lhes foi negada. É um lembrete de que sobreviver aqui não tem a ver com justiça, mas sim com quem detém o poder. Olhando para frente, o caminho se divide em 3 futuros possíveis, cada um moldado pelas escolhas que as pessoas no poder podem ou não fazer. O futuro mais sombrio é igual ao presente. A corrupção continua desviando dinheiro dos reparos, a poluição no solo continua se espalhando e bairros inteiros, lentamente, caminham para se tornarem lugares onde nenhuma família pode viver com segurança. Moscou controla no papel, mas de fato possui uma região danificada, cidades encolhendo e poucos apoiadores idosos sem opções. Planos de criminalizar, falar sobre a escassez podem tornar tudo ainda mais difícil de resolver. O segundo futuro é menos provável. Nessa versão, alguém no alto decide que consertar o sistema vale mais do que roubar dele. Os engenheiros recebem a proteção de que precisam. Os orçamentos finalmente vão para onde deveriam e os reparos de verdade começam. Especialistas afirmam que de 40 a 500 milhões podem restaurar 80% do fluxo do canal principal em 3 anos, o que parece alto até você se lembrar. A Rússia gasta mais que isso em mísseis por mês.
A maioria em Donbass não acredita que os líderes optarão por esse caminho, já que o chefe de Donetsk afirma que a única solução é capturar mais terras ucranianas. O terceiro futuro é o preferido por muitos. Quando há silêncio ou mudanças nas linhas, a guerra cessa e equipes internacionais conseguem entrar sem impedimentos. Os canos e as bombas podem ser consertados com tempo e esforço. A poluição nas profundezas do subsolo é mais difícil de limpar. Levaria décadas, custaria bilhões e talvez nunca fosse totalmente possível, mas o trabalho poderia começar. Lugares como Mariupol e Donetsk talvez voltem a ter água limpa um dia. Até lá, milhões seguem a mesma rotina triste. Eles acordam e checam o balde sob a pia para ver a quantidade de água restante. Eles contam e torcem para que o caminhão chegue antes da próxima refeição. À noite, eles se deitam torcendo para não faltar água amanhã. As crianças com as garrafas nunca pediram por isso. A mulher de meia-idade e seus grupos secretos de conversa não pediram por isso. O mecânico soldando no escuro não pediu por isso. A avó recolhendo neve limpa não pediu por isso. Mesmo assim, eles seguem vivendo essa realidade diariamente enquanto o mundo ignora. A água segue suja, o veneno piora, e mais uma criança cresce achando que algumas gotas de tempos em tempos são um banho. Um problema de vídeos assim, mostrando muitos ataques de drones, mesmo sem ferir soldados russos. No vídeo, o YouTube costuma desmonetizar ou restringir. Na última semana, 4 vídeos nossos foram desmonetizados pelo YouTube. Exibir ataques de drones ou imagens achamos importante mostrar isso e lançamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Nós a construímos do zero. Assim, não temos nenhuma restrição. Não precisamos borrar nossos ataques de drones, não precisamos borrar imagens da linha de frente e não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Além disso, não exibimos anúncios no site, então não precisamos nos censurar caso os anunciantes não gostem. E vejo vocês no próximo vídeo.